Você pode continuar vivendo a mesma segunda-feira, repetida 52 vezes ao ano, e chamar isso de vida. Ou pode acordar para o fato de que foi condicionado, não por escolhas conscientes, mas por hábitos herdados, crenças limitantes e rotinas anestesiantes que você nem percebe mais. Acordar para o fato de que você não nasceu para seguir, mas para criar. Não para sobreviver, mas para liderar. Não para repetir, mas para transformar. O destino não é uma coincidência, é uma consequência. O resultado inevitável da soma das escolhas que você tem medo de fazer. E se você não tomar o controle agora, alguém fará isso por você. Um chefe, uma conta, uma desculpa, um passado não resolvido. E o tempo? Ele não espera. Cada segundo que você hesita é um voto contra a vida que você diz querer. Você está votando no medo, na dúvida, na inércia. Votando no talvez amanhã que nunca chega. E o que sobra? Uma vida morna. Um eco distante daquilo que poderia ter sido. Mas dentro de você há um poder que a rotina não consegue matar. Uma força que a procrastinação não consegue calar. É a centelha de um criador. O DNA de um mestre. O fogo de quem nasceu para escrever a própria história. E não para ser um personagem secundário na narrativa de alguém mais. Essa transformação começa com um golpe. O golpe da clareza. Quando você finalmente olha para si mesmo com brutal honestidade. Quando você para de se esconder atrás de ocupações e começa a buscar propósito. Clareza é poder. E a maioria vive no escuro. A maioria acorda cansada, vive no piloto automático, corre atrás de um fim de semana e chama isso de vida adulta. Mas a vida real começa quando você escolhe não aceitar mais o ordinário como destino. Quando você se recusa a ser mais um. Napoleon Hill dizia que todo homem que conquista se torna primeiro dono de si mesmo. Dono da sua mente. Dono da sua rotina. Dono do seu silêncio. Dono do que entra e do que sai. Isso exige disciplina. E não falo de uma agenda cheia. Falo de acordar antes do mundo para se encontrar consigo mesmo. Falo de manter promessas feitas no espelho. Não importa se ninguém está assistindo. Falo de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a motivação foi embora, porque o propósito permaneceu. Você tem que se tornar perigoso para a mediocridade, inaceitável para o comodismo, alérgico à desculpa, um mestre da ação silenciosa. Sabe por que a maioria fracassa? Porque espera sentir vontade, espera se sentir pronto, espera o medo passar. Mas a verdade brutal é esta: você age primeiro, a clareza vem depois. Você pula e constrói as asas na queda. Você se joga na arena antes de se sentir preparado. E é lá dentro que se torna imbatível. Você não quebra a rotina só mudando o que faz. Você a quebra mudando quem você decide ser todos os dias. Ser alguém que acorda com propósito, mesmo quando ainda não vê os resultados. Ser alguém que treina a mente como um soldado, treina o corpo. Todos os dias. Ser alguém que rejeita distrações como se fossem veneno, porque são. Cada notificação que rouba sua atenção está atrasando a sua grandeza. Cada comparação nas redes está matando a sua autenticidade. Cada minuto desperdiçado com o que não te aproxima do que você quer está te transformando num estranho para a sua própria visão. E visão é tudo. A mente é como um projetor. O que você visualiza com intensidade, você começa a magnetizar. Mas se você vive sem clareza, você vive no caos. E o caos não constrói nada, só consome. Por isso, defina, decida. Declare quem você é e viva como se já fosse real. Não importa se ninguém entende ainda. Os grandes sempre foram ridicularizados antes de serem reverenciados. Edison foi chamado de louco. Disney foi demitido por falta de criatividade. Ford foi rejeitado 5 vezes antes de criar sua revolução. Eles tinham algo que o mundo respeita só depois: visão inabalável. Você não precisa de mais aprovação. Precisa de mais convicção. Não precisa de permissão. Precisa de ação. Ninguém vai te dar o trono. Você vai ter que conquistá-lo.
E isso começa nas trincheiras da manhã, na luta contra o velho eu que quer te manter pequeno. Você não derrota esse inimigo com força, derrota com consistência, com decisão, com cada sim ao propósito e cada não ao conforto. Porque conforto é o cárcere da alma. O vício mais mortal é viver uma vida que não te desafia. O sucesso exige sacrifício, mas não o sacrifício da sua essência. O sacrifício do seu ego, da sua preguiça, do seu passado. Você tem que morrer para quem você era, para nascer no que você pode ser. E isso não acontece com sorte, acontece com intenção, todos os dias. Uma batalha de cada vez. Você tem que morrer para quem você era, para nascer no que você pode ser. E isso não acontece com sorte, acontece com intenção, todos os dias. Uma batalha de cada vez. Ninguém vence o mundo antes de vencer a si mesmo. Os maiores impérios começaram com um homem que se recusou a ser escravo da própria mente. A guerra externa é vencida na trincheira interna. O silêncio da madrugada é onde os generais da vida traçam seus planos. Se você quer liberdade, você vai ter que conquistar a autoridade. Autoridade sobre suas emoções, sobre seus impulsos, sobre o ruído ao redor. Porque o mundo grita, mas a verdade sussurra. E só os disciplinados conseguem ouvi-la. Você não precisa de mais motivação. Precisa de responsabilidade, compromisso, disciplina espiritual. Aquela que se mantém firme quando ninguém está olhando. Quando o resultado ainda não apareceu. Quando o medo ainda tenta sussurrar que você não é capaz. Mas ele mente. O medo mente. A dúvida mente. A voz do passado mente. A única verdade é aquela que você escolhe acreditar e repetir todos os dias até que o mundo se dobre à sua convicção. Visualize. Visualize com tanta força que a realidade se sinta obrigada a se curvar. Veja a vida que quer nos mínimos detalhes. Veja o dia ideal, a mente ideal, o corpo ideal, os relacionamentos ideais. Mas não pare aí. Comece a agir como se já fosse real, porque a mente não distingue entre o real e o intensamente visualizado. Você atrai aquilo que tolera. Tolere o mediano e será mediano. Tolere o velho eu e ele nunca sairá do caminho. Mas quando você se tornar intolerante com o ordinário, algo muda. O mundo responde. As portas se abrem. O tempo se alinha. O universo encontra maneiras de colaborar com quem sabe o que quer e age como se já fosse. Mas isso exige sacrifício. Não sacrifício de quem você ama, sacrifício de quem você não pode mais ser. A cada manhã você escolhe continuar sendo o reflexo do ambiente, ou ser a causa da transformação. A cada pequena decisão, levantar ou adiar, focar ou distrair, agir ou pensar demais, você ou treina sua força ou reforça sua fraqueza. Você não está competindo com ninguém. Está lutando com as versões anteriores de si mesmo. Está destruindo as crenças que herdou de um mundo limitado. Está rompendo os padrões que sua família, sua escola, sua sociedade gravaram em você como verdades absolutas. Mas a verdade não é o que te disseram. A verdade é o que você decide viver. Viver com coragem, com intenção, com incômodo sagrado. Porque sim, haverá desconforto, mas o desconforto da disciplina é temporário, o da estagnação é eterno, e você já sentiu esse incômodo antes. Aquela voz que diz, você foi feito para mais. Aquela inquietação que aparece no silêncio, quando você percebe que há uma grandeza dentro de você que ainda não foi honrada. Aquela raiva sagrada que surge quando percebe que o tempo está passando e você ainda não deu tudo de si. Use isso. Use essa raiva. Use essa dor. Use esse cansaço. Transmute tudo em foco, em disciplina, em visão. Todo grande império começou com um basta. Um momento em que alguém se recusou a continuar sendo uma sombra de si mesmo. Você precisa encontrar o seu. Esse momento em que você decide que não vai mais negociar com a própria fraqueza, que não vai mais justificar a vida que não quer com desculpas que não funcionam, que não vai mais abaixar a cabeça para um destino que pode ser moldado. Você pode, você deve, você nasceu para isso. Você foi desenhado para vencer desafios, para construir com as próprias mãos,
para transformar pensamento em riqueza, visão em realidade, propósito em legado. Mas isso exige resiliência, porque você vai cair, vai falhar, vai duvidar, vai ser testado. Mas é aí que você se fortalece. Napoleon Hill escreveu: toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Não é poesia, é lei. A adversidade revela quem está realmente comprometido. Quem é movido por opinião desiste. Quem é movido por propósito persiste. Você não está aqui por acaso. Você está ouvindo isso agora porque há um chamado dentro de você que não pode mais ser ignorado. Uma urgência. Um grito da sua consciência dizendo: levanta, rompe, age. A rotina vai tentar te puxar de volta. As pessoas vão tentar te lembrar de quem você costumava ser. O passado vai tentar se disfarçar de conforto. Mas você precisa ser mais leal à sua visão do que à sua história. Seja o arquiteto do seu dia, o escultor do seu destino, o autor da sua biografia. Todo dia é um tijolo. Toda escolha é uma engrenagem. Toda ação é uma afirmação ao universo de que você está pronto. Pronto para subir, para romper, para liderar. Não importa o quão devagar vá, desde que nunca pare, porque cada pequena vitória conta, cada manhã vencida, cada treino feito, cada distração evitada, cada não que protege seu sim maior. Você não precisa de um plano perfeito, precisa de um coração inabalável, uma mente focada, uma fé que não negocia. Lembra do que Hill escreveu: o desejo ardente é o ponto de partida de toda realização. Não desejo morno, não desejo condicionado, desejo ardente, incontrolável, inquestionável, como uma obsessão sagrada, porque só quem deseja o impossível cria o extraordinário, e você foi feito para isso.